Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Bom, como historiador da ciência, eu mal podia esperar para começar essa nossa jornada de hoje. A gente vai explorar uma das buscas mais incríveis da humanidade, como a nossa forma de observar e entender o cosmos evoluiu com o tempo. A ideia aqui não é só olhar para o céu, mas tentar entender como os nossos antepassados olhavam para ele. E mais do que isso, como essa visão acabou moldando absolutamente tudo ao longo da história, desde a matemática mais complexa até a nossa própria espiritualidade. Para começar, imaginem o seguinte. O que poderia ligar, digamos, sacerdotes lá da Mesopotâmia gravando a posição dos planetas em pedaços de argila milhares de anos atrás, com astrofísicos supermodernos trabalhando hoje em dia sob o teto de uma das maiores instituições religiosas do mundo? É um fio histórico, no mínimo, fascinante, não é? Essa conexão junta a devoção espiritual mais antiga que a gente conhece com a observação matemática mais rigorosa possível. E é exatamente isso que nós vamos descobrir como aconteceu. A nossa estrutura de hoje está dividida em 6 partes principais. Nós vamos passar por a evolução da astronomia, eclipses, lendas e ciência, calendários judaico e islâmico, astromatemática babilônica, as evidências da estrela de Belém e, para fechar, a expansão cósmica e as religiões. Então, começando com a seção 1, a evolução da astronomia, das crenças ancestrais aos métodos modernos. Sabe, muito antes da astronomia virar essa ciência puramente empírica que a gente conhece hoje, cheia de telescópios gigantes e sondas espaciais, o céu noturno era literalmente o primeiro grande mapa, relógio e calendário da civilização. A arqueoastronomia mostra pra gente que os nossos ancestrais não estavam simplesmente admirando estrelas bonitinhas de forma aleatória. Nada disso. Eles usavam processos muito intuitivos e muito espirituais para mapear o espaço. Aquela necessidade básica do ser humano de pertencer a uma ordem universal acabou transformando a abóbora celeste na ponte perfeita entre a parte prática da agricultura, tipo decidir a hora exata de plantar e colher, e a parte mais metafísica da nossa existência. E é incrível ver como essa mistura de conhecimento prático com fé acontecia na vida real. Por exemplo, na América Central existiam sistemas super complexos chamados de cabanhuelas. Eles liam o céu logo nos primeiros dias de janeiro para conseguir traçar previsões de chuvas vitais entre maio e setembro, um negócio fundamental para a sobrevivência. Aqui no Brasil, as observações dos povos nativos também não ficavam atrás e eram impressionantes. Os Guarani, por exemplo, sabiam perfeitamente que a reprodução dos insetos disparava nas noites de lua cheia por causa da luminosidade. Já os Dezana construíam aquelas casas comunitárias enormes, as malocas, alinhadas rigorosamente de leste a oeste. Era como se eles estivessem refletindo na Terra exatamente a mesma jornada que o Sol faz no céu todos os dias. O que nos leva à nossa seção 2. Eclipses, lendas e ciência. O espetáculo geométrico e a mitologia comparada. Imaginemos a cena. A humanidade ainda não conhecia as equações da mecânica celeste e, de repente, no meio do dia, o Sol simplesmente desaparece. Pânico absoluto, certo? Lógico que isso ia exigir explicações mitológicas imensamente elaboradas. Mas o fascínio real por trás disso tudo começa com uma coincidência geométrica do nosso sistema solar que é, honestamente, assombrosa. E é toda baseada no número 400. Acontece que o Sol é mais ou menos 400 vezes maior que a Lua. Só que, ao mesmo tempo, ele também está umas 400 vezes mais longe da Terra. E essa proporção cravada, exata, que faz com que os dois pareçam ter o mesmo diâmetro no nosso céu, permitindo que a gente consiga ver eclipses solares totais simplesmente perfeitos. E o mais louco é que várias tradições diferentes ao redor do mundo personificaram esse exato fenômeno matemático como se fosse uma ameaça cósmica terrível. No Egito Antigo, eles diziam que a grande serpente Apófis estava tentando devorar o barco do Sol. Na tradição hindu, tinha um demônio Rahu perseguindo sem parar o Sol e a Lua. A cultura na China falava de invocar um cão negro, o Chang'o. E na mitologia nórdica, eram os lobos Skoll e Hati que iam engolir o céu e dar início ao fim dos tempos. Em todas essas culturas, quando a luz finalmente voltava, isso significava uma vitória monumental da ordem universal contra o caos. Bom, entrando agora na seção 3. Calendários judaico e islâmico. Astronomia e fé na marcação do tempo litúrgico. Essa vontade incessante de entender e organizar os ciclos celestes também acabou moldando profundamente a forma como contamos o tempo nas religiões abraâmicas, mas de jeitos bem diferentes. Para definir o que é o tempo sagrado, eles passaram a depender de uma observação absolutamente rigorosa da mecânica da Terra, da Lua e do Sol. O judaísmo elaborou uma mecânica lunisolar muito complexa, eles adicionam um mês extra 7 vezes dentro de um ciclo de 19 anos. Isso garante que a celebração da Páscoa deles ocorra sempre na primavera do hemisfério norte, acompanhando direitinho o ciclo agrícola solar.
Por outro lado, o calendário islâmico é estritamente lunar. Ele não tem esses meses intercalares. E é exatamente por isso que festividades sagradas, como o mês e jejum do Ramadã, acabam retrocedendo cerca de 11 dias a cada ano do nosso calendário gregoriano solar. E por causa dessa dança constante entre esses ciclos diferentes, a gente acaba presenciando uns cruzamentos litúrgicos bem únicos. O ano de 2026, por exemplo, vai nos presentear com uma raridade espetacular. O dia exato que começa a Quaresma cristã, a quarta-feira de cinzas, vai cair no mesmo dia, 18 de fevereiro, em que os fiéis muçulmanos farão observação visual do nascer da lua crescente nova para iniciar o seu jejum do Ramadã. É muito bonito ver essas tradições se encontrando no calendário. Passamos agora para a seção 4, Astromatemática Babilônica, as eras de ouro do cálculo. A exigência imensa por precisão nas datas religiosas acabou impulsionando épocas maravilhosas para a matemática e a geometria, principalmente no Antigo Oriente Médio. E é aqui que nós encontramos descobertas simplesmente deslumbrantes da astroarqueologia. Uma análise recente de tabuletas cuneiformes revelou que entre os anos 350 e 50 a.C., os sacerdotes da Babilônia já conseguiam computar o movimento do planeta Júpiter, que representava a divindade patrona deles, Marduk. E para fazer esse cálculo de velocidade e deslocamento, eles usavam a integração geométrica sofisticada por meio de figuras trapezoidais. Gente, nós estamos falando de um domínio matemático que os historiadores acreditavam que a Europa só ia atingir 14 séculos depois. E todo esse conhecimento fantástico foi herdado e extraordinariamente melhorado durante a Idade de Ouro do Islã. Os sábios muçulmanos não só traduziram toda a astronomia grega antiga, como foram muito além. Eles começaram a questionar aquele modelo de que a Terra era o centro de tudo em grandes observatórios como o de Maragá. Enquanto isso, textos como os do astrólogo Albumazar acabaram chegando à Europa e influenciaram seu futuro renascimento. Vale destacar também as realizações notáveis de instrumentistas da época. A Maria Mauidilhélia, lá no século X, elevou a engenharia dos astrolábios a padrões espetaculares de precisão, algo que foi revolucionário para a navegação mundial. Certo, chegamos à seção 5, Evidências da Estrela de Belém, Astronomia Forense e Modelagem de Cometas. Com toda essa bagagem histórica, agora a gente pode aplicar a astronomia forense a alguns dos maiores enigmas do passado. É o caso de investigar fisicamente o que teria sido a famosa Estrela de Belém. Uma teoria fascinante surgiu recentemente usando o conceito de movimento geossíncrono temporário. Explicando de forma simples, é um cenário físico muito rigoroso onde um objeto celeste cruza tão perto do nosso planeta que a sua velocidade orbital por breves horas cancela totalmente o giro de rotação da própria Terra. Então, para quem observa daqui, dá a ilusão de que a estrela parou milagrosamente sobre um único ponto do globo. Cientificamente, a modelagem segue passos fantásticos. Numa pesquisa focada em trajetórias, foram utilizados registros empíricos feitos por astrônomos chineses do ano 5 a.C. Esses registros falavam de um cometa único e super brilhante. Ao aplicar esses dados no modelo de trajetória extremamente próxima da Terra, ali na distância lunar, a dinâmica consegue reproduzir fielmente a ilusão geossíncrona que está descrita nos relatos da Bíblia. É uma intersecção formidável de modelagem astrofísica com textos sagrados antigos. E, finalmente, nossa seção 6, Expansão Cósmica e Religiões, as implicações teológicas do Big Bang e da astrobiologia. No último século, nós desvendamos horizontes cósmicos que mudaram as bases de como concebemos toda a origem do universo e as suas profundas implicações para as fés atuais. Essencial lembrar que a tese do universo em expansão, que hoje todo mundo aceita de forma unânime, nasceu lá em 1927 pelas mãos do Georges Lemaitre. Detalhe, ele era um padre jesuíta belga. E o próprio termo Big Bang começou apenas como um insulto irônico inventado na década de 40 pelo cético Fred Hoyle. Para as grandes religiões, a teoria de que o cosmos teve um início denso e temporal convergiu de maneira notável com a ideia de um motor primário, ou seja, uma força de criação perfeitamente alinhada com as leis da física. Só que a expansão desse conhecimento astrofísico trouxe um desafio bem moderno. E se descobrirmos vida fora da Terra? Diferentes estruturas teológicas lidam com isso de formas bem variadas atualmente. O budismo e o hinduísmo tiram isso de letra, porque já comportam, por natureza, infinitos mundos e planos habitados. Pensadores islâmicos e judaicos argumentam que a majestade divina certamente é grande o bastante para incluir outras criaturas. E, embora algumas facções puramente literais rejeitem a hipótese pela simples falta de citações no livro do Gênesis, o próprio Vaticano é super aberto e debate ativamente a inclusão teológica de seres extraterrestres. E para ilustrar bem esse profundo pragmatismo teológico, nós temos uma declaração recente sensacional do Richard Anthony de Souza, astrônomo do Vaticano.
Ele afirmou o seguinte, abre aspas, eu batizaria de bom grado um alienígena se ele solicitasse, fecha aspas. Essa disposição incrível de estender a teologia para englobar seres inteiramente novos reafirma que a pesquisa intelectual científica mais arrojada pode conviver graciosamente com o acolhimento espiritual. Nós encerramos então com uma profunda provocação. Há milhares de anos, a humanidade olhava para as estrelas para decidir quando plantar o seu milho e encontrar divindades no Sol. Hoje em dia, nós calculamos trajetórias na escala de galáxias e buscamos os ecos do próprio Big Bang. Fica evidente que, ao decifrarmos implacavelmente a grandiosidade e o silêncio do cosmos, o que na verdade estamos buscando mapear e redefinir passo a passo é o nosso próprio lugar dentro dele. Que maravilha pensar que o universo se expande ao mesmo ritmo do nosso incansável desejo de entendê-lo. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa exploração histórica de hoje.